O assunto da graça, a Daniel Silveira continua rendendo bastante, gerando muitas dúvidas. Então a gente pensou em responder a algumas delas por aqui. Começando pelo futuro. O que será desse assunto, Aidar? O STF vai se manifestar? Se isso acontecer, de que maneira vai ocorrer? O que vai acontecer exatamente com Daniel Silveira a partir de agora? Tem muita coisa a ser respondida ainda, né, Aidar? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Pois é, Megali, o STF vai se manifestar, mas não vai se manifestar correndo, número 1. E 2, não vai se manifestar, muito provavelmente, a não ser que algo mude no curso dos próximos dias ou das próximas semanas, não vai se manifestar por meio de liminar monocrática. O Supremo vai falar sobre esse caso em um julgamento conjunto, muito possivelmente no plenário e muito possivelmente na ADPF que a rede entrou, e vai julgar a constitucionalidade desse ato. A jurisprudência do Supremo até então era de corroborar os indultos concedidos pelo presidente da República. Com a diferença seguinte, Megali, o Supremo sempre entendeu, e tem decisão recente sobre isso, que indulto é prerrogativa do presidente da República, que ele não pode analisar as motivações, só pode analisar a constitucionalidade. Só que indulto é coletivo, é impessoal. É aquela coisa, eu vou indultar todas as pessoas que estão presas há mais de 8 anos, que não cometeram crimes violentos, nesse caso, no caso XYZ. E aí o Supremo simplesmente placitava o indulto. É a jurisprudência recente. Graça é uma coisa pessoal, é uma pessoa, e nesse caso nem tinha sido a pena transitada em julgado. Então o Supremo vai se ater a estes elementos ao analisar o caso do Daniel Silveira, mas vai analisar isso no plenário, não vai dar uma resposta liminar ou pessoal. Sobre as consequências, Megali, é importante dizer o seguinte, tem muita gente falando sobre o futuro, que vai acontecer com o Daniel Silveira, independentemente de qualquer coisa, graça, ela evita a execução da pena. Isso quer dizer o quê? Que o Daniel Silveira não vai preso, ele não vai em cana, mas as consequências secundárias da condenação, elas se mantêm. Ao menos essa é a jurisprudência dos tribunais pacífica ao longo dos últimos anos. Então, inelegível, Daniel Silveira ficaria. E ainda poderia ter o mandato cassado pela Câmara, se a Câmara entender que deve cassar depois da condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, essas consequências secundárias se manteriam. Daniel Silveira não iria, na prática, o que aconteceria hoje, no futuro próximo, se o Supremo mantiver o decreto do Bolsonaro de graça, Daniel Silveira não vai preso, mas inelegível para as próximas eleições, ele estaria. Aidar, muita gente falando sobre o ineditismo, né, da decisão do decreto do presidente Bolsonaro. Você foi lá, assim como quem entende do assunto e se debruçou sobre esse assunto nos últimos dias, foi verificar o histórico, o que a gente tem de casos desse tipo, de graça, na verdade, porque você já explicou aqui a diferença de graça para indulto, o que a gente já teve de graça concedida na nossa história. Olha, Sheila, eu ouvi tanta gente tentando saber se tinha um histórico de graça mesmo, e da redemocratização para cá não há. O que eu achei, conversando com as pessoas e pesquisando um pouco, são 2 casos de graça. Um, em 1957, concedido pelo presidente Juscelino Kubitschek a um médium, Zé Arigó, de Minas Gerais. Ele dizia que recebia o espírito de um médico alemão, salvo engano, Adolf Fritz, e ele recebia e fazia cirurgias espirituais, etc. Ele foi processado por curandeirismo e condenado por curandeirismo. JK deu graça ao Zé Arigó e ele não passou um dia na cadeia. Depois, ele foi processado de novo, JK não era mais o presidente, e ele foi preso, efetivamente, esse médium, pela prática de curandeirismo, em 1957. E o caso anterior a esse, que não estou dizendo que só tem esses 2, só o que eu consegui, apurando, conversando e pesquisando bastante nos últimos dias, achar esses 2. Um que, inclusive, me foi mandado pelo Twitter, por um ouvinte, leitor nosso, que é de 1934, quando Getúlio Vargas deu graça aos irmãos Gracie, salvo engano, o Hélio Carlos e o Gastão, que se envolveram em uma briga com outro lutador
tinham sido condenados a 2 anos e meio de prisão, e o Getúlio Vargas disse que, por conta do jiu-jitsu, do que eles representavam para o esporte, eles deveriam ser beneficiados com a graça, e deu graça aos dois. E nos 2 casos, não houve contestação, a graça foi respeitada. Aidar, estão falando de graça a Alan dos Santos, o Eustáquio é ótimo, né? Eustáquio, o Roberto Jefferson também. E aí, cabe comparação nesse caso? A gente pode projetar uma decisão nesse sentido? Carla, não cabe pelo seguinte, ao menos não ainda. Daniel Silveira foi condenado. Há uma discussão se, para conceder a graça, essa condenação precisaria ter transitado em julgado ou não. Transitado em julgado é aquela história. Condenação deveria ser definitiva. Ainda cabe algum tipo de recurso em relação ao caso do Daniel Silveira. Então, há quem defenda que sequer a graça poderia ser concedido nesse estágio da condenação. No caso do Alan dos Santos, do Eustáquio, do Roberto Jefferson, sequer há condenação. Eles não foram condenados. Roberto Jefferson está preso por medida preventiva, está preso preventivamente para não atrapalhar no curso do processo e deixar de ameaçar ministro do Supremo. O Oswaldo Eustáquio também tem medidas restritivas. O Alan dos Santos está foragido, mas também com prisão preventiva. Se é prisão preventiva, sequer não tem condenação. Se não tem condenação, é impossível qualquer ação do presidente da República no sentido de agraciar com a não execução de pena, porque não há pena a ser executada. Então estão falando muito disso, mas no caso, por enquanto, é só especulação se esses sujeitos vierem a ser condenados no curso do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Mas agora não há o que o presidente da República fazer, porque não há condenação. Ele fez no caso do Daniel Silveira, porque a Constituição dá a ele essa prerrogativa. Se ele obedeceu todos os contornos constitucionais, o Supremo vai decidir. Mas, em princípio, a graça que ele concedeu com previsão constitucional. Então, a partir daí, porque houve condenação. Transitado em julgado ou não, houve condenação. No caso desses 3, ainda não há condenação. Então, é impossível falar de graça no caso desses 3. É uma comparação que está sendo feita, mas é uma comparação indevida.